Damasceno. Oi, eu oi, gente. Vou deixar elas mesmas se apresentarem. A gente está aqui também com a Flávia Gazi e daqui a pouquinho entra a Vivi Duarte também. Então, Kátia, fala um pouquinho de você, por favor. Gente, boa tarde, boa noite, né? É um prazer estar aqui com vocês. Tenho certeza que essa nossa tarde vai ser uma delícia. A gente nesse objetivo realmente de falar abertamente sobre essa questão da sexualidade feminina, por que não? Que eu acho que é dessa forma que a gente consegue desconstruir tabus, de quebrar tudo isso. Eu sou fisioterapeuta, minha especialização é na área de uroginecologia e eu trabalho com relacionamentos e com sexualidade aí há 16 anos. Eu tenho um canal no YouTube, que hoje é o maior canal do YouTube mundial em termos de relacionamento, sexualidade e autoestima feminina. E assim a gente consegue impactar muitas mulheres desconstruindo aí muitas coisas que ainda existem dentro das nossas cabecinhas. Que legal. Falei que era muita coisa que elas faziam. Obrigada, Kátia. Flávia, você pode se apresentar para o pessoal? Olá a todos, queria agradecer a Bayer e a Campus Party, né, pela criação desse painel, por a gente também poder falar sobre isso, por me colocar em contato com tantas mulheres incríveis. Eu sou escritora, sou doutora em comunicação semiótica, trabalho basicamente hoje em dia com o mercado geek, sou uma das donas do blog chamado Garotas Geeks, que é um dos primeiros blogs apenas geridos por mulheres, que a gente faz conteúdo para mulheres, deste mercado geek. Também sou dona de um selo editorial chamado Basti, onde a gente publica mulheres e minorias. Que legal, incrível, realmente, parabéns, pessoal. Bom, eu sou a Thaís, eu sou ginecologista e eu também sou a médica da Bayer responsável aqui pela área da saúde feminina. Então vamos começar nosso painel, ele é incrível, ele é um tema que eu adoro, que eu particularmente sou apaixonada, adoro falar sobre esse tema, e é isso, né, a revolução e a sexualidade feminina. E acho interessante a gente falar porque esse ano faz 60 anos que essa revolução começou de fato, assim, né, mais forte, de verdade. Por que isso? Por que 60 anos? Porque foi quando a primeira pílula contraceptiva foi aprovada. Foi lá na década de 60, em 61 a primeira pílula chegou ao mercado, e até a gente ter essa primeira pílula, o que acontecia? Eu li até alguns artigos interessantes que eles falavam que até então o controle, se a mulher ia ou não ter filhos, acabava ficando na mão do homem. O homem quem tinha esse controle, porque ele poderia ou não fazer um coito interrompido, que a gente sabe que muitas vezes também não é muito eficaz, falha bastante vezes. E a gente sabe também que quando estava na mão dos homens não dava muito certo, porque afinal as mulheres casavam, já logo tinham filhos, amamentavam longos períodos, já engravidavam de novo, e aí ficavam engravidando, amamentando, engravidando, amamentando, e com isso ela não tinha liberdade para decidir quantos filhos, quando, se teria filhos ou não. E acabava ficando presa, né, nesse ciclo de gravidez, amamentação, gravidez, amamentação, e ela não conseguia simplesmente se desenvolver, enfim, escolher o que ela queria da nossa vida. Então, essa chegada da primeira pílula foi uma coisa que realmente revolucionou, e assim, revolucionou tanto, e as pessoas tinham tanto medo quando ela chegou, que ela foi lançada nos Estados Unidos no começo, e ela só poderia ser usada por mulheres casadas com autorização por escrito do marido. Imagina só vocês. Então, o marido tinha que concordar, porque eles tinham medo que se liberasse a pílula para todo mundo, as mulheres iam sair loucas por aí, transando com todo mundo, e acabava a família, acabava o mundo, acabava tudo, né? Acabou a sociedade. E, obviamente, a gente sabe que não é assim, mas isso vem aos poucos. Você pensar, a década de 60 é pouco tempo atrás. E para vocês terem uma ideia, por exemplo, até 1935 era proibido controlar a natalidade na Irlanda, por exemplo. A camisinha era proibida na Irlanda até 1985, a gente já era nascido em 85. E a pílula só foi liberada, foi reconhecida no Japão, da onde meu pai vem, por exemplo, em 1999. Eu já tinha até namorado em 1999, já tomava a pílula em 99 e no Japão ela não era aprovada para uso. Então, é uma história recente essa revolução feminina, por tudo isso que eu contei para vocês, e hoje a gente tem vários outros métodos, enfim, não ficamos só na pílula, evoluímos muito, mas esse tema ainda é muito tabu. Então, eu queria ouvir da Kátia. Kátia, por que as mulheres, então, se revolucionando, falando sobre sexualidade, vivendo a sua liberdade, ainda incomoda tanto?
Eu acho que incomoda, inclusive, a muitas mulheres. E eu acho que é por isso que um bate-papo como esse é interessante, sabe? Para elas verem mulheres falando de sexualidade, da sua sexualidade, de uma forma natural, que eu acho como tudo deve ser tratado, né? Eu sei que a gente já teve vários painéis aqui hoje, e eu sempre questiono por que se você for falar de história, de finanças, de artes, de moda, de universo geek, qualquer outro assunto, todo mundo fala tranquilamente. Mas quando você coloca sexualidade, a pessoa ela é capaz de criar um login diferente para ninguém saber que era ela que estava ali assistindo, sabe, a live. As pessoas ainda têm essa vergonha. Então, até quando? Então, eu acho isso extremamente interessante. O porquê dessa vergonha. A gente sabe que tem toda uma construção histórica nisso tudo, e bate-papos como esses, eles são incríveis e necessários para que a gente desconstrua isso. Então, mulheres, entendam que a sua sexualidade, você tem todo o direito de vivê-la da forma que você quiser, de experimentar o que você desejar, desde que, claro, isso não fira os seus valores, né? Não para de se preocupar, o que os outros vão pensar, o que os outros vão dizer, ai, mas e se eu tomar pílula, ai, mas e se eu usar camisinha, ai, mas eu tenho que carregar a camisinha comigo? Tem, meu amor, você tem que carregar a sua camisinha com você, porque a vida é sua, porque a saúde é sua, você vai tomar a sua pílula se você quiser, utilizar o método anticonceptivo que você, junto com o seu ginecologista, optarem. Entendam isso, que quem escolhe o método anticonceptivo é a doutora aqui embaixo, não sou eu, não é a sua vizinha, não é a sua amiga, não é a sua colega, não é ninguém, é você junto com o seu médico, sabe, que vai fazer exames e cada um tem aí o seu. E isso, eu acho que é o primeiro passo para a nossa liberdade, a gente ter a liberdade de escolher o nosso método de contracepção, escolher se queremos ou se não queremos ter filhos, escolher se queremos nos envolver com homens, com mulheres, com trans, com quem quer que seja, mas que são escolhas nossas. E essas escolhas, elas advêm aí, primeiramente, do nosso autoconhecimento, do nosso desenvolvimento pessoal, da quantidade de informações que nós colhemos e que nós absorvemos aí desse mundo. E tem muita informação no mundo, mas tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa ruim. Então, saiba também diferenciar o que é certo do que é o errado. Tá na dúvida? Vai num gineco, tá na dúvida, vai acompanhar pessoas que trabalham com isso realmente, né? Mas busque informação, porque a informação, eu acho que ela é o primeiro passo para a nossa liberdade. Que legal, Kátia, é incrível. E muito, muito legal você ter comentado, porque sim, no final quem prescreve o método é o médico, mas a mulher tem que ser parte disso. Porque não é uma doença que você está doente e o médico fala, o seu tratamento é tal. É uma contracepção, você não está doente, você está tomando por opção, né? Por uma escolha, se você quer ou não engravidar. Então é importantíssimo a mulher que está de acordo, concordar que aquele é o melhor método para ela, saber e conhecer. O que ela espera. Exatamente, conhecer o método. E ter o direito de falar, quero ou não quero ter filhos, quero ter 1, 2, 3, 4. Isso ainda é um grande tabu, assim, eu percebo na sociedade que, por exemplo, eu tenho algumas amigas que falam, eu não vou ter filhos. E é um horror, as pessoas ficam, como não vai ter filho? Que absurdo, você vai se arrepender, daqui a pouco você muda de ideia. Então, muito tabu. Também a mesma coisa, quando você tem um filho só, mas vai parar num filho só, não tem que dar um irmão. Aí você tem 2, você resolve ter 3, nossa, 3 você é louca, então as pessoas nunca... E quando você tem 4, que nem eu, que o povo fala, você é doida, como é que você dá conta? Mas por quê? E assim, eu tenho 4 filhos, e eu acho impressionante como que as pessoas querem se meter na vida sexual dos outros. É maravilhoso isso, né? Aí, e é um ciclo realmente, aí você casa. Aí, quando você casa, a primeira pergunta que fazem, quando é que vai vir o primeiro neném? Às vezes você não estava nem pensando naquilo. Aí você tem o primeiro filho, aí tem etapas também. Aí você fala, é menino ou menina? Beleza. Aí, já descobriu o nome? Aí o menino nasce. Aí, na hora que nasce, quando é que vem o próximo? Aí vem o segundo. Aí depois do segundo já começa. Agora você vai laquear, aí você vai ter mais um? Vai ser menino ou menina de novo? O que você vai escolher? Gente, como assim, sabe? Aí, quando você vai... Eu tenho 4 meninos. E eu amo ser mãe de menino. E aí o pessoal fala assim, você tem esse tanto de filho porque você queria ter filha mulher, né? Eu falo, não, eu adoro os meus filhos homens, me deixa ser mãe de menino, que eu sou super feliz sendo mãe de menino. Assim. Mas as pessoas querem muito interferir na vida sexual dos outros. Felizes. E eu trabalho... Por exemplo, desculpa, Kátia. Eu tenho 2 mulheres.
E quando as pessoas falam, você não vai tentar um menino? E eu falo, não, eu tô ótima com as mulheres também. Tá tudo certo, tá tudo bem, né? Eu já escutei muito de mulheres que trabalham, que realmente são empresárias, que são mulheres extremamente empoderadas de cargos gigantescos, ou até mesmo mulheres assim que não querem ter filhos, né, e que preferem ter o petzinho delas ali, que tá tudo bem, mas na hora que ela fala bem assim, ai, mas por que você já tá casada há tanto tempo e não quer ter filhos? Não, porque é a minha escolha e do meu marido. E uma vez eu escutei algo de uma mulher que eu fiquei tão chocada, mas que é a mais pura verdade. Ela falou bem assim, não, eu decidi que agora eu digo para as pessoas assim, não é que eu não quero ter filhos, eu digo que eu não posso ter filhos, porque o semblante das pessoas muda. Quando eu digo eu não quero ter filhos, vem um olhar de julgamento. Por que você não quer ter filhos? Então a sua carreira é mais importante? Como assim? Que absurdo. E a partir do momento e ela pode ter filhos, mas a partir do momento que ela adotou a fala, eu não posso ter filhos, as pessoas tiram o olhar do julgamento e olham com aquele olhar de dor. Mas, gente, isso é muita. Para mim, isso é muito violento, entende? Como mulher. Tipo, eu vou fazer 39 esse ano, eu não tenho filhos, eu quero adotar. E eu sempre quis adotar, desde quando mais jovem, eu nunca me imaginei carregando uma criança na barriga. Para mim, é um alien, entendeu? Que, tipo, o oitavo passageiro que fica ali, depois sai, assim. Então, nunca foi muito a minha. Para mim, a maternidade não tem a ver com barriga, não tem a ver com sistema reprodutivo, tem a ver com outras coisas. E quando eu falo, não, eu quero adotar, as pessoas falam, mas por que você não pode ter filhos? Eu falo, até onde eu sei, sou extremamente fértil. Tipo, todos os meus exames falaram que sim. Então, eu acho isso muito violento, no sentido de que você não tem que dever para ninguém explicação de o que você quer fazer com o seu corpo e como você lida com o seu corpo. Assim. E não há esse julgamento quando é um homem. O homem fala, eu não vou casar, não vou ter filhos, todo mundo fala, que legal, nossa. Tá focando na carreira. Perfeito. Imagina, se um homem fala assim, não, eu queria muito adotar, é um humanitário. Que homem bom, gente. Eu vou só apresentar a Vivi, que acabou de entrar com a gente. Tudo bem, Vivi? Bem-vinda. Bem. Se apresente, por favor, Vivi, porque você também tem tantas coisas. Por favor, se apresente aqui para nós. Gente, boa noite. Estou super feliz de estar aqui nesse papo. Acho que é tão importante, né? E a gente isoladas, mas estando juntas aí, falando de um assunto tão importante que ainda é tão tabu, né? Olha quanta coisa que vocês falaram aqui, principalmente esse final, né? Da gente ter que colocar um problema na gente para dar uma culpa de que a gente não quer ter filho, para não ser julgada por tabus da sociedade, né? Então, como é importante a gente falar de sexualidade, de feminilidade, do que é feminilidade. Eu sou jornalista, empreendedora social, tenho uma consultoria que é o Plano Feminino, que nasceu em 2010, justamente para provocar a publicidade a parar de estereotipar a mulher, de colocar padrão. Então, por que a gente só pode ter um peito, um objeto dentro de uma propaganda de cerveja? Ou por que a gente ainda tem que passar por situações de propaganda que mostram, por exemplo, a menstruação azul? Nunca vi sangue azul, né? O sangue é vermelho. Então, vamos começar a falar direito com as mulheres? Então, nossa consultoria fez 10 anos, a gente já conseguiu fazer muitos movimentos importantes, tanto no segmento de cerveja, quanto de carro, para a gente sair para a direção de carro que a gente dirige também, né? A gente tem 85% do poder de compra no mercado hoje, então, assim, poxa, né? Posso contar uma coisa, inclusive, sobre essa coisa do coisa azul? Porque eu sempre via aqueles comerciais, né, do sangue azul, eu sempre ficava, gente, como é que será que vai ser? Será que vai sair azul? E daí um dia, uma amiga minha menstruou, e ela falou, eu menstruei, eu já tô menstruando faz uns meses. Eu falei, posso ver? Você tá de mods? Posso ver como é? Daí ela falou, pode. Eu falei, eu nunca vi. Ninguém nunca me mostrou, ninguém nunca me contou como era, e eu só vi coisa azul, e eu fiquei muito assustada com o negócio azul, e daí quando ela me mostrou, eu fiz, mas a primeira vez que eu menstruei, não saiu azul, saiu aquele marronzinho, né? Eu falei, gente, estou me liquefazendo. São meus órgãos que estão se liquefazendo por dentro, saindo, entendeu? Porque eu não sabia que podia sair marrom, por exemplo. A publicidade era assim, como a Vivi disse, e a gente não conversava, né, com as mães, com as avós, ainda hoje é tabu, né? Você vê, às vezes, a pessoa falar de menstruação na escola, eu lembro, as pessoas falavam assim, ela menstruava e esquecia absorvente, ela pedia para amiga, parecia que ela estava passando droga, assim, né? O menino visse, era vergonha do dia, então ainda é muito tabu mesmo, com certeza. Muito tabu, sim. E eu tenho um instituto também, que é o Plano de Menina, que começou em 2016, e o Plano de Menina
é um resgate mesmo, até da minha infância, né? Sou uma mulher que veio hackeando o sistema, eu gosto de falar isso, porque eu nasci na periferia de São Paulo, na freguesia do Ó, e fui ganhando bolsa de estudo, fui hackeando mesmo um sistema que é tão desigual como no Brasil, né? Então, hoje, para ser uma empresária como eu sou, atender as globais que eu atendo, viajar, né? Ter hoje o poder de fala que eu tenho, eu tenho a consciência de que é um privilégio num país tão desigual. Então, eu criei o Instituto Plano de Meninas justamente para ser uma ponte de acesso mais rápido para as meninas terem acesso a oportunidades, né? Então, hoje a gente tem 2.000 meninas impactadas, mais de 100 trabalhando em grandes globais, indo para intercâmbio fora do Brasil, e também com muita informação sobre o corpo delas, que é muito importante, de saber também sobre o que elas são obrigadas, o que elas não são obrigadas, entender sobre o corpo, sobre a sexualidade. A gente tem vários profissionais que são voluntários do projeto para ajudar, então também levando informação, né? Porque na periferia a gente ainda tem também essa falta de informação e as meninas continuam casando cedo. O Brasil é um dos países que mais casa meninas na infância e adolescência. Então Perfeito, é muito Vivi. ideal. E agora, e falando dessa questão de diferença de homens e mulheres em mundo predominantemente masculino, eu queria saber da Flávia. Flávia, me conta como você enxerga esse empoderamento feminino, essa revolução, essa participação feminina cada vez maior no mundo geek, que é um mundo, pelo menos para quem está de fora, eu estou de fora, parece ser um mundo sempre masculino. Sempre que eu penso nisso, eu penso que é um mundo masculino, que só tem homens envolvidos nesse mundo. Então, como que você percebe isso, Flávia? Eu acho que é uma coisa que a gente vem aprendendo, e muito aos poucos. Eu adoro que você trouxe essa palavra predominantemente masculina, e era como eu usava, porque quando eu comecei tinha mais uma menina ali, sei lá, eu não falava com mulheres, e daí na minha vida eu não falava com mulheres. Descobrir a amizade com mulheres foi uma das coisas mais poderosas e importantes da minha realidade, assim. Isso alterou tudo, a minha vida não seria igual se não fosse. Mas eu passei anos falando predominantemente masculino, e hoje eu costumo de falar que são locais onde o poder está na mão de homens, mas existem pessoas de todos os tipos, a gente só é menos visto, assim. Falar de sexualidade e liberdade feminina neste local é um tabu maior do que vocês imaginam, porque como existe muita objetificação da mulher, e é muita objetificação da mulher, a mulher no mundo geek, ela existe como acessório, né, décadas e décadas. É muito difícil a gente fazer essa discussão, especialmente mundial. No Japão, uma mulher com um decotão e etc., isso para eles não é objetificação, porque são mulheres que estão desenhando. É porque elas não podem sair de decote. Então elas querem fazer personagens que depois elas possam fazer cosplays de liberdade, assim. Para a gente, no mundo ocidental, é outra coisa. Então, a gente mal começou a tocar isso. A gente mal começou a falar. Quando a gente fala, parece muito agressivo, porque, na verdade, o que a gente está dizendo aquele game que eu mesma amava também quando eu estava crescendo, tipo Lara Croft, ela só foi feita mulher porque eles iam ter uma câmera por trás e o diretor do game falou que não queria ficar olhando para uma bunda masculina. Gente. Essa é a verdade. Então, a gente precisa de novos modelos, melhores formas de fazer. E a única maneira da gente fazer isso é incluir discussões. É incluir mulheres, é incluir pessoas de outras raças, de outros backgrounds, para pensar num mercado geek mais diferente. Então, hoje, ainda é muito importante se falar de liberdade feminina, e especialmente porque quando existem mulheres que estão nesse mercado, a primeira coisa é sapatão. Só pode ser sapatão. O que eu acho muito louco, essa coisa de orientação sexual, como se você é geek, então você gosta de uma coisa só. Assim. Então, até isso. Qual é o problema de ser sapatão, cara? Qual é o problema? Né? Mas daí você invisibiliza todas as mulheres hétero, todas as mulheres bis, todas as mulheres trans, todas as mulheres. Porque, né? Porque, na verdade, se você tá aqui, você só pode ter essa. E é isso, né? Eles acreditam que é uma preferência sexual, não uma opção sexual. Então, a gente tem muita liberdade para traçar ainda o caminho, mas eu acho que a gente vem fazendo bons trabalhos no sentido de entender aquilo que a gente consome, a parte boa, a parte não tão boa, e entender que a gente precisa deixar com que essas discussões sejam sempre ativas, sempre necessárias. A gente está passando por uma agora, num jogo chamado The Last of Us 2, que tem uma mulher super forte, e não altamente sexualizada, né, um corpo que é muito raramente visto em videogame, e todo mundo achou que ela fosse trans, os homens, que ela é, e ela é hétero, ela é a única mulher hétero do game, inclusive. A protagonista do game é uma mulher gay.
E toda essa questão da liberdade e de sexualidades e de formas de corpo está super em discussão este mês no mercado de videogame, por exemplo. Assim. A gente tem muito aí, assim. Mas a gente, eu acho que está começando a fazer discussões muito melhores do que 10 anos. Eu comecei faz 20 anos, do que 10 anos atrás, do que 5 anos atrás. Então eu estou animada. Eu acho que eventos também como a Campus Party tem que ter também, eu sei que tem alguns movimentos que ainda são pequenos, mas precisam aumentar, e a própria equipe que faz a criação, precisa conversar mais com as mulheres e entender como que a gente pode, dentro da Campus Party, ter espaços de discussão de mais diversidade. Eu acho isso muito importante, sempre participo da Campus Party como palestrante, vejo um pouco de inclusão, né, e a tentativa, mas acho também importante a gente deixar aqui um recado, né, para os criadores da Campus Party. Vamos mexer o doce, a gente já está junto nessa questão de diversidade, e ainda é um mercado muito machista, que estereotipa, é um sexismo gigantesco contra as mulheres, então a gente precisa conversar, dialogar, entender o que é ser uma mulher geek, os espaços dela são os mesmos espaços que qualquer outra pessoa, seja ela de qual orientação sexual for, e merece respeito, né, então acho que é importante também a feira, quanto mais for crescendo, né, essa que está gigante, mais ter consciência desse poder de ter um propósito de transformação e esses diálogos, né, que são importantes, né, e até pensar junto, né, com a Flavinha, com outras mulheres geeks, como que a gente pode fazer, vamos incluir os caras também, vamos conversar todo mundo, né, e ter um ambiente mais diverso e mais respeitoso também, é sempre importante, né, Flavinha? Sim, eu acho que a gente, quando a gente tem essas conversas, é lindo demais, demais. E talvez esteja na hora da gente ter essas conversas em vários locais. Do tipo, se a gente vai fazer um painel sobre geek, coloque mulheres, coloque pessoas indígenas, pessoas pretas, pessoas que não são... Coisa, né? Exato, não, porque a discussão vai ficar melhor. Uma mulher no jogo, né? E isso faz parte da nossa... A tendência é a discussão ficar mais rica, né? Isso faz parte da nossa liberdade. Porque quanto mais a gente vê pessoas que estão ali, que têm sexualidades diversas, cores diversas, mais a gente se torna livre para a gente ser quem a gente é, entende? Então, eu acho muito bonito, assim. E eu acho que não é nem uma questão sobre o assunto também, porque às vezes as pessoas nem se dão conta, né? Então, às vezes, você está lá nesse mundo e para você aquilo é o normal. E às vezes você assiste um painel desse e fala, nossa, eu nunca tinha pensado, então, que a Lara Croft estava assim, com essa roupa por causa disso. Eu nunca tinha pensado nisso. Então, é legal a gente sair do nosso equilíbrio ali. Tirar nossa bolha, né? Pensar diferente. Isso é muito, muito rico, muito legal. Total. Eu queria fazer uma pergunta para a Vivi, já que a gente está falando de diversidade, de inclusão, de colocar pessoas diferentes. Vivi, você que tem aí seu instituto, Plano de Menina, que você lida com várias mulheres da periferia, que hackeou o sistema, você acha que essa história essa liberdade de conhecer o próprio corpo, de conhecer as suas opções, de ter liberdade, eu sei que você já deu uma pincelada sobre isso, mas de ter liberdade para escolher se quer ou não engravidar, quando, como, quantos filhos você vai ter, você acha que isso é uma realidade para as mulheres brasileiras, para todas, de forma igual, inclusive as mulheres da periferia, mas as mulheres que não estão na periferia? Qual é a sua percepção sobre esse tema? Olha, eu acho que a informação é um privilégio, né? A gente fala, nossa, mas hoje a gente tem, todo mundo tem 4G, todo mundo tem celular, todo mundo tem acesso à informação, mas é todo mundo que sabe interpretar um texto, né? A gente vê hoje, por exemplo, esses clickbaits que tem esses títulos que as pessoas mal leem a matéria, caem em fake news. A gente está vendo tudo que está acontecendo, né, no país em relação a tudo que acontece quando um país não tem educação. Então, na periferia, falta informação, falta chegar. Tem o celular, tem 4G, mas não tem a curadoria da interpretação, de entender. E também tem um sistema de reproduzir um círculo de histórico familiar, né? Então, as meninas casam mais cedo, até para ter uma liberdade. Às vezes tem uma família que já está sofrendo uma violência doméstica, com álcool, com droga. Então, quando a gente chega na comunidade para fazer trabalho com as meninas, né, com o Plano de Menina, a gente chega para ampliar o horizonte dela, para ela entender que ela não precisa reproduzir esse histórico familiar de casar cedo para tentar uma liberdade, uma falsa autonomia, porque ela vai acabar saindo, né, de um lugar que ela está sofrendo algum tipo de violência doméstica, vai sofrer muito mais abuso e violência também, né, por falta de autonomia financeira, por falta de profissionalismo, e com uma criança no colo também. Mas o que falta muito é informação. Então, a gente trabalha com workshops para falar sobre autoestima, para falar sobre
pertencimento, sexualidade, carreira. Então, a gente tem também o que a gente chama de hard skills, né, que são as habilidades técnicas, que elas saem capacitadas com cursos para trabalhar no mercado, e as habilidades emocionais também, para essa menina se reconhecer como potência e até como um ser pensante, porque da ponte para lá, as mulheres e meninas são muito exploradas. Então, as histórias são sempre contadas por pessoas privilegiadas. A gente tem grandes ONGs hoje no Brasil, internacionais, que gostam de contar uma história triste, mas poucas delas fazem além do advocacy, né, de ficar viajando para contar a história triste de menina da América Latina. Poucas estão no front, mudando a vida dessas meninas, e aí o que acontece é que não muda a régua, né? Desigualdade, meninas casando cedo, meninas pegando doenças sexualmente transmissíveis. Então, o nosso trabalho com o plano de menina é levar essa informação, e quando ela tem essa informação, tanto de usar um contraceptivo, gente, é surreal. As perguntas que as meninas fazem, o que elas perguntam sobre a pílula do dia seguinte, meninas tomando pílula do dia seguinte, uma atrás da outra, outras que tomam a cartela inteira numa semana. Gente, é surreal. Em 6 horas. Não, essa semana, só te interrompendo, essa semana, Vivi, eu recebi uma pergunta, assim, lá no Instagram, chega pergunta todos os dias, assim, todas as semanas, gente, juro, tem perguntas. Sexo anal engravida? Se eu engolir o esperma do meu namorado, eu engravido? Então, assim, são perguntas que... Básicas, né? Básicas, mas assim, o básico pra gente que entende, né? O básico pra gente que sabe, né? E aí a gente vai lá também tentando responder essas meninas. Eu trabalho sempre nessa via do bom humor aí, né? Mas levando essa informação, levando esse conhecimento aí para elas. Esse conhecimento, de fato, a gente ganha autonomia, né? Informação, a capacitação, você se reconhecer como um agente de potência, de transformação, independente do CEP onde você mora, isso é muito importante. Então, esse trabalho que a gente faz também de autoestima com os meninos, faz elas olharem para o entorno e falar, não, pera lá, eu posso construir uma nova história, eu não preciso reproduzir isso aqui. E agora eu entendi como eu tomo meu anticoncepcional, agora eu entendi como eu cuido do meu corpo, que eu não preciso fazer isso porque o amigo do meu irmão quer e tem que quebrar um galho para ele, eu tenho que ir lá transar com ele. Meu corpo, minhas regras. E aí ela começa a colocar alguns negociáveis e negociáveis que às vezes só faltava aquilo. Outras vezes é mais complicado porque, né, tá numa estrutura mais violenta. Mas a maioria das vezes, elas conseguem se reestruturar no meio do caos, né? Porque hoje a periferia, ela tá se reinventando, tem muita coisa boa, mas ainda tem muito caos, muita falta de formação, falta de escola, né, de acesso, e isso atrapalha o crescimento das meninas, né? Mas a gente tem esse trabalho de levar a informação, fazer as meninas romperem esse ciclo, né, de casar cedo. Já deu gancho para a minha próxima pergunta, que vai quase nessa linha. E aí eu quero ouvir das 3, tá bom? Vou começar pela Kátia, depois vamos aqui na ordem assim da TV. Kátia, depois a Flávia e a Vivi. Se vocês acham que esse empoderamento das mulheres, né, que vem aumentando cada vez mais, empoderamento de mudar a sua história, como você falou, empoderamento de tomar realmente as rédeas, né, da sua contracepção, de tomar as rédeas do que ela vai querer ou não querer da sua vida, se esse empoderamento todo das mulheres que vem vindo tem relação com o descobrimento da sexualidade da mulher, com a liberação sexual, que é o nosso tema aqui desse nosso painel. O que você acha, Kátia? Sim, nossa, eu acho que com certeza absoluta, porque através da nossa... Porque foi isso que aconteceu comigo, né? Pelo menos na minha história foi desse jeito. Através da descoberta da minha sexualidade é que eu fui entender que eu era gente, é que eu fui entender uma palavra que só tem 3 letrinhas, mas que é uma das palavras mais poderosas do mundo, que chama-se não. N-A-O-T-U, que eu não tinha essa liberdade de poder dizer não. E aí, quando eu comecei a dizer não, eu falei, eita, que mundo novo é esse que eu não conhecia? Mas através do meu conhecimento, através de escolher as pessoas com quem eu gostaria de estar, com quem eu gostaria de relacionar, através das amizades, porque nós temos que ter liberdade para escolher as nossas amizades, liberdade para a gente falar assim, nossa, eu tenho um relacionamento abusivo dentro da minha casa e eu não estou falando de cônjuges, eu estou falando de pai, de mãe, de irmão, porque isso também é relacionamento abusivo, de irmã, de amiga, de chefe. Todos esses relacionamentos, eles podem vir a ser abusivos. E quando você se conhece, quando você tem essa liberdade do não, você, eita, se eu conseguir dizer não
para essa paquerinha aqui, eu posso experimentar dizer não no meu trabalho, eu posso experimentar dizer não para a minha mãe, eu posso experimentar dizer não para o meu pai, e o mundo não vai acabar, mudanças irão acontecer com certeza, mas acabar não acaba, e a gente vai se readaptando. Então, a descoberta da nossa sexualidade, ela é fundamental. Tem mulher que nunca se olhou no espelho, tem mulher que nunca pegou um espelhinho para conhecer a própria vulva, tem mulher que o dedo, e vou falar do meu jeito aqui, vocês me desculpam, mas o dedo e a xereca nunca se conheceram na vida e moram no mesmo corpo, entendeu? Que a mão nunca chegou lá pertinho para fazer um carinhozinho diferente, para encontrar um clitóris, que está ali para quê? A única função exclusiva do clitóris é dar prazer para a gente, porque o pênis, ele vem aí com função urinária, ele vem com função reprodutora. O clitóris não, meu amor, ele está ali só com prazer, alegria e felicidade, entendeu? Ele não produz hormônio, ele não faz xixi, nada. É só para fazer a gente dar um sorrisinho, para liberar umas endorfinas dentro do nosso organismo. E tem muita mulher que nunca se conheceu. Então, quando ela se conhece, quando ela vira dona de si, da sua sexualidade, das suas liberdades, de saber que método ela vai escolher, de saber com quem, de escolher com quem ela quer transar ou não, com quem ela vai namorar ou não, com quem ela vai ficar ou não, pelo conhecimento dela, gente, isso é extremamente libertador. E se ela consegue experimentar essa liberdade nas suas relações sexuais, ela com certeza vai querer experimentar essa liberdade nas outras áreas da vida. Ela vai querer escolher o trabalho, ela vai querer poder escolher se vai querer ter filhos ou não vai querer ter filhos, ela vai querer poder escolher outras coisas. Então, a sexualidade, sim, ela nos liberta para muitas coisas na nossa vida, que não apenas um orgasmo, que não apenas na cama. Ela liberta nós como pessoas, como seres humanos que somos. Legal, perfeito. Flávia, você, o que você acha da Tem- relação tem- do empoderamento e a liberdade? Você estava falando no começo, Thaís, que as pessoas tinham medo, né? Os homens tinham medo que se as mulheres aprendessem a sua sexualidade, talvez não existiria mais família e nem nada. Na verdade, o medo deles, obviamente, é um pouco ridículo, assim, mas sim, eu acho que a partir do momento e tem que ter medo mesmo, tá? Que a partir do momento que a gente descobre a nossa sexualidade, a gente vira dona de nós mesmas e não donas de alguém. E se você é hétero, talvez dona de um homem. Quer dizer, um homem é seu dono. E quando você acaba descobrindo isso, realmente muda tudo, o mundo muda. Mas vai mudar para melhor, eu te prometo. Tipo, quando o feminismo for legalizado, cenas como essa serão verdadeiras, mas serão cenas ótimas, tá, gente? Fiquem tranquilos. Para mim, a minha escolha a minha história com a minha sexualidade foi muito maluca, porque eu fazia teatro quando eu era criança, mas na época, no teatro, era comum você ser hétero ou você ser gay. Não existia nada no meio. Eu vim de uma época onde a bissexualidade não era falada, pansexualidade menos ainda, assim. Eu demorei mais de 30 anos para entender que eu sou pansexual. E cada momento da minha descoberta me transformou numa pessoa melhor, mais feliz, mais conectada comigo mesma, até mais conectada com as coisas que eu quero fazer. Tipo, a sensação de liberdade que eu acho que a Kátia estava dizendo é também a sensação de liberdade de você escolher o seu futuro e não você imaginar que seu futuro está predeterminado para você. Ah, então se eu fiz isso, é isso que eu vou fazer pro resto da vida. Não. Para mim, a minha sexualidade acabou sendo mais fluida nesse sentido, no sentido de eu descobrir muito tardiamente o que é que eu realmente quero, o que é que eu realmente gosto. Ser pansexual para mim, hoje, é uma das... Eu nunca quis viver em caixas, mas é uma das caixas que eu me orgulho de ter, porque demorou, foi penoso, foi um trabalho chegar até aqui, então é um rótulo que eu quero, que eu me dei, é um rótulo que eu carrego porque eu gosto, porque eu quero falar, e nada é mais empoderador do que isso, é você saber falar eu, que quando você é mulher, você não é ensinado a falar eu. Você é ensinado a falar outro, você é ensinado a cuidar do outro, a maternar todo mundo, mas você não é ensinado a maternar você. Então, para mim, maternar a mim mesma está sendo a melhor experiência da minha vida, e eu estou aprendendo só agora. Então, eu espero que vocês que estão vendo, se vocês forem mais jovens, aprendam antes, porque é maravilhoso. Exatamente, porque vendo você falar hoje, parece que foi tão fácil, você fala, nossa, ela é tão bem resolvida, ela é tão ótima,
E aí, às vezes, uma pessoa mais jovem vê aquilo e fala, nossa, eu nunca vou conseguir ser assim. Né? Eu não sou nada bem resolvida, gente. Imagina, eu tenho 30 e poucos anos e eu descobri que eu sou PAN faz uns 2 anos atrás, 3 anos atrás. Isso não ia ser nada resolvido. Tem um quadrinho que depois eu queria até pegar para mostrar para vocês, que é um quadrinho que eu li sobre o histórico de saúde feminina. Então, do que os médicos descobriram, e tudo que os médicos descobriram que era mentira também. Porque eram médicos homens que queriam entender como é que tinha bebês melhores, ou como que as mulheres tinham menos orgasmo, para elas ficarem mais em casa com o marido. E quando eu li esse quadrinho, eu fiz, o mundo, tipo... E eu também li esse quadrinho depois dos 30. Eu acho que a minha jornada é super lerda. Eu não sou uma pessoa rápida. Eu sou uma pessoa lerda na vida, mas eu gosto de ser uma pessoa lerda. Tem gente que morre sem ter chegado lá nesse conhecimento todo. Você tá jovem. É que a geração mais jovem, cara, ela é muito maravilhosa, entendeu? Porque ela fala assim, eu sou a pessoa não binária, não sei o quê, eu faço tipo, o quê? Não binário, que maravilhoso. E daí você vai descobrindo essas novas, né? Por pessoas como você, que trilharam o caminho na frente deles. Imagina. Imagina. E Vivi, eu sei que você já até pincelou e você já até falou mais ou menos que o seu trabalho empoderando as meninas realmente muda não só a vida dela pessoalmente, mas muda a nossa sociedade. A gente com certeza conseguiria ter um país melhor se a gente empoderasse todas as mulheres de todos os lugares do mundo, né? E me conta, o que você acha então dessa relação de empoderamento, sexualidade e liberdade feminina? Olha, é algo transformador, é a nossa ferramenta, nosso poder, né? A gente descobrir que a gente não é só um ser reprodutor, que a gente pode ter prazer, a gente pode gozar, a gente tem o nosso clitóris, a gente tem tudo para descobrir do nosso corpo, e que nos foi tanto e por tanto tempo negado informação, né? E cruza essas pernas, fecha as pernas, é coisa de mocinha, fica com a perninha fechada, cruzadinha, não se toca, é feio. Então, quando a gente descobre esse prazer e descobrir esse prazer de uma forma construtiva mesmo, né? Com autoestima, cada uma no seu tempo. Então, eu também acho que a gente, cada uma de nós tem o seu tempo, né? Como a Flavinha falou, eu sou mais lerda, a outra é mais avançada, mas independente da idade, a gente tem as meninas também, Flavinha, as teens, que tem o tempo delas. Então, ninguém nasce desconstruidão, a gente vai tendo o nosso momento com o nosso corpo, mas o importante é que a gente entenda o que acontece num sistema patriarcal, machista, que apaga, invisibiliza a informação para que a mulher fique cada vez mais bela, recatada e do lar, e quietinha, sem entender a potência que é ela saber gozar sozinha, ou com o companheiro, com a companheira, e fazer as escolhas dela, e ser protagonista da própria vida, né? Quando a gente ensina isso para uma menina, então, o poder é gigantesco. Tem várias pesquisas que mostram que quando a gente tem uma menina que se empodera de quem ela não só muda a economia, o PIB de um país, como de todo o entorno dela, da família dela. Então, novas histórias são construídas, né? O país melhora mesmo a sociedade. Então, a ideia é sempre essa perspectiva, né? Da gente ir construindo uma versão melhor de quem a gente é. Eu tô assim também, eu fiquei casada por muitos anos, eu tenho 42 anos, tô casada desde os 16, eu estava, e agora não tô mais, sou separada. É uma nova fase para mim sexual, né, de descoberta de sexualidade feminina. Tô me sentindo um pouco insegura? Ainda agora eu tô me sentindo um pouco insegura. Tenho 42 anos, falo de empoderamento feminino, ajudo as meninas, vamos time, não sei o quê. Agora chegou a minha vez de passar uma nova jornada, uma nova fase, né, nessa descoberta de sexualidade feminina. Então, a gente tem histórias diferentes, tem momentos diferentes, a gente precisa se acolher, entender isso e descobrir isso da melhor forma possível, sempre respeitando o nosso corpo, o nosso jeito. Então, uma é mais agressiva, gosta de, né, sair mais. Eu tenho várias amigas que se separam, já sai e marca encontros e não sei o quê. Eu já sou mais, eu senti que eu sou um pouco mais tímida, mais quieta. E eu respeito esse meu tempo. Então, cada uma de nós tem um tempo e isso não invalida quem a gente é, né? O poder que a gente tem. Isso é poderoso, a gente tem que aprender a lidar com tudo isso e com o nosso corpo. Então, eu gosto muito de falar desse tema, porque quando a gente descobre quem a gente não tem mais volta. E a gente não se contenta com pouco, a gente quer sempre mais, né? Então, isso que é legal, né? E eu acho que é muito importante você falar isso, Vivi, porque não tem certo e errado, né? Então, não é o certo ser hétero, não é o certo ser pan, não é o certo ser do lar, não é o certo querer... Tudo é certo. Seja do seu lar, né? Seja do seu lar, se habite, né? Você está feliz com aquela decisão bem resolvida,
é maravilhoso, né? E aí, Kátia, você queria falar alguma coisa? Só pegando um gancho, que eu acho que a nossa... A Virginia Woolf, que é uma autora do Plano do Lar, de 1930, a Virginia Woolf, ela fala dessa mulher bela e rica do lar, ela é feminista, de 1930, por ela e por outras mulheres a gente está falando sobre esses temas hoje, e quando eu falo isso, é a bela recatada do lar do outro, não dela. Sim. Então ela é sempre a cativa, a refém do outro, do sistema patriarcal, de um homem que é dono dessa mulher que não tinha nem RG, né? Há quanto tempo que a gente tem CPF, gente? Desde 1964. Pouco tempo para ser uma pessoa física, né? Então, imagina, né? Então, é sobre isso, mas, obviamente, cada um tem a sua escolha. Quem quiser ser profissional, seja profissional. Quem quiser ser dona de casa, seja dona de casa. Isso, obviamente, são escolhas nossas, né? Exato. Mas por escolha, não por imposição de outro. Escolha, exatamente. Kátia, o que eu ia falar é que essa mudança, ela também, uma das características que eu percebo nessa mudança é exatamente a nossa mudança de comportamento. Quando eu falo nós que somos mães, entendeu? Porque é como a Flávia falou, a geração hoje em dia ela é uma geração muito mais fluida, ela é uma geração que tem muito mais acesso a conhecimento, o conhecimento está na palma da mão, está ali em um clique. E por que eu acho que é importante? Também já existem estudos dizendo que quando os pais conversam com seus filhos a respeito de sexualidade, mais tardiamente esse adolescente, ele entra na vida sexual. Por quê? Porque ele tem informação dentro de casa. Então, é necessário que os pais e as mães conversem com os seus filhos dentro de casa também. E aí é nesse quesito, eu acho que é nisso que a gente vai mudar todos os comportamentos em relação à sexualidade, em relação a feminismo, em relação a machismo, porque quando nós, que somos mães, e temos outras criancinhas que estamos formando, crianças e adolescentes, que serão os adultos do futuro, esses adultos, eles terão a cabeça que nós conversarmos com eles. Então, se eu falo sobre sexualidade tranquilo, se eu falo sobre respeitar uma mulher tranquilamente, isso vai ser o hábito que eu vou criar dentro dos meus filhos. Então, eu acho que essa geração de mulheres que vem agora, dos seus 30, 40 anos de idade, dos seus 20 anos, essa geração que está chegando, a geração dos 20, então, nossa, vai conversar esperto, conversem disso de uma forma muito mais tranquila com os seus filhos. Mas que as mulheres que estão tendo esse conhecimento agora, que ela não pegue esse conhecimento só para ela mesma, que a partir do momento que ela se tornar mãe, ou pai, os homens também, quando se tornarem pais, que eles ensinem isso aos seus filhos, para que eles tratem homens e mulheres da mesma forma, para que não haja distinção de nada. Legal, perfeito. Gente, a gente está chegando perto do final, passando... Não, mas ainda dá para a gente falar mais um pouquinho. E aí eu queria ouvir a opinião de vocês e pegar um gancho nisso que a gente comentou. E a pergunta seria assim, eu sei que vocês já falaram algumas coisas, mas vamos ver como mais a gente pode ajudar a quebrar esses tabus sobre sexualidade. Então, a Kátia já comentou aqui, teve um comentário também da Clara aqui nos comentários, que falou que falar com os filhos é criar uma nova geração melhor, provavelmente. Eu vi que o Jonathan comentou aqui também, e a Ana Paula também comentaram que cada vez mais eles vêm percebendo no mundo de tecnologia, de inovação, da TI, e do mundo geek, cada vez mais mulheres participando. E acho que você ter mais mulheres, conversar mais sobre isso, você também ajuda, né, a liberar, a quebrar um pouco desses tabus. Mas aí eu queria ouvir, então, um pouquinho de vocês. Vamos começar pela Flávia. Como é que vocês acham que a gente pode aumentar, então, o conhecimento? Como a gente pode ajudar a quebrar esses tabus, então, de sexualidade? Eu acho muito legal que a fala da Kátia foi sobre maternidade, porque daí eu posso falar exatamente o oposto disso, porque eu não sou mãe. Então, assim... Para mim, a gente não sabe de saúde de mulher. A gente não sabe, a gente não fala. A gente não fala sobre sexualidade ainda direito. A gente ainda tem muito medo, muito preconceito. Eu sofri, por exemplo, um aborto natural. Eu não sabia que era igual a um parto. Ninguém me contou isso. E daí, quando estava acontecendo, eu falei, como assim ninguém me contou isso? Ao mesmo tempo, o dia que eu falo, eu sofri um aborto natural, fica todo mundo, não, gente, é super natural, acontece com muita gente. A gente tem que falar mais sobre isso. A gente tem que falar mais com as pessoas. A gente tem que responder as pessoas um pouco mais de... Eu sei que é difícil, porque a gente fala muito intimamente quando a gente fala de sexualidade, das nossas coisas. Mas quanto mais a gente consegue ter iniciativas de que falam com outras pessoas sobre saúde feminina e sobre sexualidade feminina, melhor entendimento a gente vai ter do que a gente pode passar, do que a gente pode enfrentar, de como a gente vai ter apoio e suporte. Muito melhor do que passar tudo isso sozinha, porque você vai passar.
Você não vai deixar de passar. Vai fazer parte da sua vida. Vai fazer parte de menstruar, vai fazer parte, talvez nunca menstruar, vai fazer parte, talvez, engravidar, não engravidar, vai fazer parte de passar por menopausa ou não. Tudo isso tem que ser muito falado, a gente esquece disso, assim. Então, para mim, são iniciativas de mulheres que falam com mulheres de uma forma amigável, não de uma forma com receio, medo, porque no fundo a gente precisa saber muito ainda sobre a gente não sabe nada, a gente não tinha CPF até 67, a pílula no Japão não era, né, até 99, não era reconhecida, ou seja, é nada, gente, a gente não tem a menor noção ainda do caminho que a gente pode trilhar. Então, o que eu acho são sempre duas coisas. Siga pessoas e talvez grupos de pessoas que sejam diferentes de você. Então, siga pessoas que não tenham a mesma sexualidade, não tenham a mesma cor, não venham do mesmo lugar, que você vai aprender muita coisa. 2, toda vez que você tiver com dúvida, pergunte. Vai ter alguém nessa internet dos orixás que vai te falar direito. Então, sempre pergunta. E se você tiver um papel onde você pode formar opinião, pode criar um grupo, pode esclarecer dúvidas, seja você mesma, tá tudo bem, não existe nada errado em você ser você mesma, por mais que te digam ao contrário. A verdade é, quanto mais você é você mesma, melhor vai ser o seu discurso e mais gostoso vai ser o conteúdo que você vai fazer, prometo. Que lindo, perfeito, Flávia, falou tudo. A gente tem 5 minutos, Vivi, se você conseguir falar em 1, 2, a Kátia fala mais 1, 2 e a gente encerra. Ai, desculpa, falei muito. Imagina, gente, acho que é isso, a gente tá nesse caminho, né, de construção. Eu li, acabei de ler aqui a palavra sororidade, né, e para a gente falar sororidade, a gente tem que fazer até uma aula de fono, né, gente? O que é isso? É unir, né? Nós, mulheres, não sermos inimigas umas das outras, como acontece aí nessas músicas, e a sociedade toda coloca uma mulher para brigar com a outra. A gente se unir, a gente trocar informação, a gente não se comparar, cada uma tem seu tempo, cada um tem o seu aprendizado, e a gente começar a se olhar para o espelho e validar a imagem que a gente tem, gostar do nosso corpo, explorar nosso corpo, se tocar sem tabu e se conhecer, porque quando a gente se conhece, a gente se valida, a gente entende a nossa potência, a gente não aceita nada de menos, a gente não aceita migalha. Então, se potencializar e conhecer quem a gente é faz toda a diferença, e a sexualidade está dentro disso, né? Tem tudo a ver com isso. Então, é por aí. Eu vou ser direta e reta. Masturbe-se, minha filha, porque é a melhor forma de autoconhecimento que existe na face da Terra. É você se masturbar, até mesmo para você saber para que lado que você gosta, que velocidade que você gosta, se você gosta dentro, se você gosta fora, se você gosta no mamilo, no clitóris, no ânus, na orelha, no cabelo. Não interessa, vai se masturbar, vai descobrir, porque quando você encontrar alguém que você queira dividir, você já sabe, eu gosto para a direita, eu gosto para a esquerda, eu gosto rápido, eu gosto devagar, e aí você não fica refém de ter que esperar o outro ou a outra fazer em você uma coisa que ele acha ou ela acha que vai dar certo. Então, masturbação, autoconhecimento. Ainda bem que eu estava mutada, gente, porque eu gargalhei muito alto. Assim, não, perfeito. E assim, é muito legal, porque os homens falam disso tranquilamente, um conta para o outro, né? Mas as mulheres não falam, não fazem, não falam sobre o assunto. Gente, foi muito, muito legal esse bate-papo. Assim, a gente tinha papo aqui, tema, para ficar, sem brincadeira, campus inteiro, fim de semana inteiro, e a gente não ia esgotar o tema, ia falar. Mas é muito importante esse tema, assim, é super relevante, por mais que às vezes as pessoas falem, mas eu já sou livre, tem internet hoje em dia. Não é. A gente tem que pensar que tem países no mundo ainda que, por exemplo, fazem cirurgias para retirada do clitóris das mulheres. Tem vários países que arrancam a força para a mulher realmente não sentir prazer. Então, a gente está num mundo muito diferente. Então, é muito importante a gente entender, a gente saber realmente a dimensão do poder que a gente tem quando a gente começa a falar sobre o assunto, quando a gente, enfim, exterioriza, porque aí mulheres que estão lá assistindo a gente, às vezes estão meio com vergonha, vêm, começam a seguir a Flávia, começam a seguir a Kátia, a Vivi, falam, poxa, então pode ser, né? Tá tudo bem eu ser livre, tá tudo bem, enfim. Então, maravilhoso, eu queria agradecer muito, muito, muito. Pena que a gente realmente não pôde ficar mais aqui falando sobre o tema. Mas obrigada, Kátia, obrigada, Flávia, obrigada, Vivi. Obrigada. Depois, Kátia, eu quero um dia conversar com vocês, saber se os seus filhos, homens, todos, ficam morrendo de vergonha, porque a mãe fica falando de sexo.
Na internet vocês acham o máximo. Já entraram na onda. Que legal. E é isso. Então, obrigada, pessoal. Boa noite. Podem falar boa noite também, meninas. Obrigada, gente. Foi ótimo. Foi um Obrigada, prazer. menina. Plano Feminino no Instagram, @Plano Feminino, a gente continua lá conversando também. Deixem o contato de vocês todas aqui para quem quiser seguir, saber mais sobre não só esse assunto, sobre outros assuntos que vocês falam também. Isso. Por favor, Kátia, pode falar seu... Minhas redes sociais no Instagram e no YouTube, Kátia Damasceno. Eu até escrevi para ninguém errar, @Flávia Gazi. Eu sei que causa muita confusão meu nome, então tá aí o @ para você ver como é. É natural você errar, tá, gente? Mas uma hora vai aparecer eu. Legal. Vivi, de novo, pode falar o seu de novo, que às vezes alguém não ouviu. Sim, gente, é Plano Feminino, então, @Plano Feminino, e o Instituto é @Plano de Menina Oficial. Então, estou esperando vocês lá também. Legal, perfeito. Pessoal, boa noite. Vamos se informar, vamos saber mais sobre o tema. E é isso. Obrigada a todos. Se masturbar, adorei. Beijo. Obrigada. Meninas. Beijo.